Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Emerson Rocha, hoje voltando para resolvermos alguns exercícios relacionados ao nosso conteúdo de Primeira Guerra Mundial. Então, nos acompanhem, preste atenção nos exercícios, vamos fazer o comentário dessas resoluções de cada uma das 10 questões que vão ser apresentadas aqui. Então, segue aí a gente. Galera, então, com relação à Primeira Guerra Mundial e aos seus reflexos, temos as seguintes questões. Primeira, no contexto anterior ao ano de 1914, já demonstrava instabilidade nas relações entre algumas nações europeias, ou seja, aquele clima de tensão que existia entre as nações. Lembro a vocês que esse clima ele já se arrastava desde o século XIX, principalmente por questões de disputas imperialistas. Essas disputas imperialistas, então, acabaram gerando alguns conflitos no continente europeu, mas esses conflitos até certo ponto conseguiram ser remediados ou não trouxeram grandes prejuízos ao continente europeu ou ao mundo. Mas essa tensão foi se escalonando, é justamente o que essa primeira parte aqui nos apresenta. Aí ele vem, considerando esse cenário, explique o que foi a paz armada e relacione-a com o início da Grande Guerra. Então, dentro disso daí, o que é que a gente tem? Nós temos os seguintes pontos. Primeiro, essas nações europeias buscando ampliar seus domínios imperiais ao longo do século XIX. Como assim ampliar esses domínios imperiais? Lembro a vocês que no século XIX, os países europeus, eles buscaram, através de uma expansão colonialista, também chamada de neocolonialismo, conquistar territórios na África e na Ásia. Ok? Beleza? Pronto. Qual é o ponto seguinte a isso daí? Essas grandes potências, como a Inglaterra e a França, já tinham conquistado diversas áreas nesses territórios. Mas, na segunda metade do século XIX, nós temos o processo de unificação da Alemanha e da Itália. Esses dois processos de unificação acabam colocando essas nações tardiamente dentro deste processo de ocupação de territórios na África e na Ásia, o que gerou certa tensão. Em alguns pontos, até essa tensão conseguiu ser remediada com a Conferência de Berlim, aquela divisão de territórios na África, além da regulamentação de algumas regras para a ocupação desses territórios no continente africano. Mas lembro a vocês que já nesse século XIX, como coloquei anteriormente, nós tivemos conflitos, como por exemplo a Guerra Franco-Prussiana, que finalizou o processo de unificação da Alemanha, além de alguns conflitos no território italiano também para o processo de unificação da Itália. Além do fato, logicamente, de disputas diretas por áreas coloniais. Aí é onde entra esse quesito da chamada paz armada. Vamos lá, qual é o conceito de paz? O conceito de paz é a ausência de guerra, não tem conflitos. Não há uma desavença entre as nações. Mas, professor, como é que eu consigo casar a palavra paz armada, paz com arma, paz armada? Qual é o sentido disso daí? Aí você para imaginar. Dentro dessa tensão em que as nações europeias elas buscavam ampliar os seus domínios e essa ampliação muitas vezes entrava em choque com outras nações, isso acaba colaborando em que sentido? Colabora no ponto em que essas nações começaram a se preparar para guerras futuras e essa preparação para guerras futuras acabou colocando em questão o seguinte ponto. E se eu não estiver pronto para uma guerra que se iniciará amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos? Então, o que as nações começaram a fazer? Elas começaram a produzir armamentos, estimular a sua indústria bélica, com que objetivo? O objetivo de justamente estarem prontas para guerras que viessem a ocorrer. Nesse sentido, então, essas nações passaram a produzir em grande quantidade e estimular a indústria bélica. Nesse ponto, então, nós temos essa ideia de paz armada. As nações não tinham guerras entre si, mas continuavam produzindo armamentos à espera de conflitos. Isso gerou uma corrida armamentista, ou seja, quem produz mais armas, nesse clima de paz. Então, olha só aqui a nossa resposta. Por exemplo, o período de paz armada foi caracterizada pela época em que não houve conflitos entre os países europeus, mas, enquanto isso, esses investiam fortemente na produção e desenvolvimento de armas e tecnologias bélicas. Esse período antecedeu a Primeira Guerra Mundial, é aquilo que eu disse. Esse período todo de produção de armamentos, tecnologia bélica, veio antes da Primeira Guerra Mundial, porque muitas nações já conseguiam prever que um grande conflito
poderia se iniciar e rapidamente elas queriam entrar nesse conflito e acabar saindo. Aí continuando, ó. E apesar de não haver uma guerra declarada, ou seja, ninguém estava guerreando com ninguém, era evidente que os países europeus estavam se preparando para um conflito, como observado pela formação de alianças político-militares, no caso a Tríplice Aliança, que a gente falou no conteúdo dessa aula, né? O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e a Tríplice Entente, formada pelo Reino Unido, França e Rússia. Então nós tínhamos grandes potências dos dois lados, que, como eu disse, a ideia aqui da questão é se preparar para um conflito iminente. E aí vem, em termos econômicos e políticos, essa corrida armamentista resultava, sobretudo, nas disputas por mercados consumidores, principalmente no continente africano, além dos ressentimentos devidos a perdas de território, o que exaltava ânimos e rivalidades nacionalistas. Perdas de território só recapitulando aqui que, por exemplo, quando ocorre o processo de unificação da Alemanha, a França, que saiu derrotada na Guerra Franco-Prussiana, acabou perdendo territórios como a Alsácia e a Lorena, gerando aí um clima também de revanchismo. Então, quando você pega todos esses elementos, eles vão ser fundamentais nesse processo que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Acredito que não. Questão muito simples que vocês conseguem resolver facilmente. Então, vamos aqui para a nossa segunda questão. Olha só, uma questão de marcar objetiva. Então, temos que analisar com muito cuidado cada um dos itens. Ó. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolidaram como grande potência mundial. Lembra, Estados Unidos não entram na guerra de maneira inicial, tá? Eles ficam ali numa posição de neutralidade, entram na guerra no decorrer do conflito e saem da guerra como a maior potência mundial. Eles entram como um dos principais países devedores do mundo e saem da guerra como um dos maiores credores do mundo, ou seja, um dos países que tinha mais emprestado dinheiro ou subsídios para a manutenção da guerra. E assim, os países que se envolveram na guerra desde o início estavam aí com grandes dívidas nos Estados Unidos, o que possibilitou que a economia norte-americana crescesse bastante. Aí vem, assinale a alternativa correta sobre a situação estadunidense no pós-guerra, ou seja, como os Estados Unidos se encontraram pós Primeira Guerra Mundial, aquele período ali que vai de 1918 até o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Então a gente tem ali um período relativamente curto, tá? 21 anos, mas a gente tem que levar em consideração a quantidade de coisas que ocorreram nesse período. Então vamos lá. Os Estados Unidos se tornaram uma grande nação devido à imposição cultural frente a outros países, o que não se relaciona a questões econômicas. Ou seja, o item aqui está me falando apenas que ocorreu uma imposição cultural, não houve a imposição econômica dos Estados Unidos. Imposição econômica eu acho muito mais forte aqui nesse momento do que propriamente a imposição cultural. Vamos guardar aqui, vai analisando. Item B. A situação econômica dos países europeus no pós-Primeira Guerra Mundial era estável, o que permitiu que os produtos estadunidenses entrassem na Europa, influenciando o consumo das pessoas que viviam nesse continente. Opa, esse item aqui está bem interessante, vamos analisar os demais. Ó. C. Os 4 anos de intenso conflito no continente europeu propiciaram a aceleração do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, principalmente no setor industrial, o que tornou o país norte-americano uma grande potência mundial, capaz de influenciar política, cultural e economicamente diversas sociedades do mundo. Opa, professor, essa daqui está bem completa, então vamos continuar aqui. Item D. Os Estados Unidos desenvolveram apenas sua indústria bélica durante a Primeira Guerra Mundial, o que ficou evidente com a vitória alcançada no conflito. Só a indústria bélica, então quer dizer que as demais indústrias norte-americanas elas foram deixadas de lado ou nem chegaram a se desenvolver? Complicado. E o item é, a cultura e a política estadunidense estiveram presentes no cotidiano dos europeus, no contexto pós-Grande Guerra, mas somente por um curto espaço de tempo. E aí, dentre esses itens, qual é o que você acha correto? Acertou quem marcou o item C, né? Os 4 anos de intenso conflito no continente europeu propiciaram a aceleração do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Por quê? Enquanto a Europa estava em conflito, os Estados Unidos estavam produzindo.
E eram os Estados Unidos que abasteciam tanto o mercado europeu como os mercados que dependiam da indústria europeia, que basicamente parou durante o conflito. Então, os Estados Unidos, além de produzirem muito, eles conseguiram um mercado consumidor muito forte. E aí ele continua, principalmente no seu setor industrial, o que tornou o país norte-americano uma grande potência mundial, capaz de influenciar política, cultural e economicamente diversas sociedades do mundo. Tiro, por exemplo, aqui o Brasil. Até a Primeira Guerra Mundial, a nossa influência, por exemplo, de urbanização e de educação era muito voltada à França. Pós Primeira Guerra Mundial, nós passamos a dar um destaque cada vez maior à cultura norte-americana. Professor, por que não é o item B, já que ele também apresenta elementos aí? Olha só, a situação econômica dos países europeus no pós-Primeira Guerra Mundial era estável. Estável se os países europeus estavam destruídos. Como é que ela era estável? Ela era de decadência, tendendo a um ponto de equilíbrio para depois voltar a crescer, tá? Então, isso daí é que torna inviável o item B. Os demais itens têm elementos bem mais claros de que não estão corretos. Tranquilo? Então, vamos aqui, continuar. Bola para frente. Terceira questão. Pequeno textinho aí, Texto para a questão 3. À medida que os homens morriam nas trincheiras, aos milhares, as mulheres precisavam substituí-los. As fábricas de munições da Grã-Bretanha, França e Alemanha exigiam cada vez mais operários. Essa carência de mão de obra foi suprimida pelas mulheres, então desempregadas. A liberdade entre os sexos aumentara. Desesperaram as damas de companhia e também a delicada ignorância em que eram mantidas as jovens de classe alta. Elas ostentavam alegremente os sinais exteriores de sua liberdade. Muitas utilizavam uma linguagem que teria chocado suas mães. Muitas passaram a usar cosméticos. Disseminou-se o hábito de fumar e as mulheres bebiam em lugares públicos. Olha aí que mudanças drásticas aí para o período em questão. As saias curtas e os sutiãs haviam entrado na moda antes da guerra. A participação feminina no esforço de guerra abalara definitivamente a sociedade. Tanto na Alemanha quanto na França, as mulheres alimentavam maiores esperanças de conseguir o voto. Na Inglaterra conseguiram-no, embora se impusesse a idade mínima de 30 anos para exercê-lo. De modo que elas, que constituíam a maioria da população, não se tornassem a maioria do eleitorado. As mulheres haviam dado grande passo inicial para serem reconhecidas como cidadãs iguais. E, sobretudo, a compreensão das mulheres do que eram e do que gostariam de ser modificara-se de maneira radical, ou seja, o texto vai falar das principais mudanças que ocorrem nas mulheres na década de 10, o período ali da Segunda Guerra Mundial. Algumas mudanças essas influenciadas pela própria Primeira Guerra Mundial, desculpa. Tá? E aí vem 3. Com base no texto anterior, explique o que a autora do trecho citado quis dizer ao afirmar que a participação feminina no esforço de guerra abalara definitivamente a sociedade. Aí a gente pode até voltar para o início aqui do texto. As medidas que os homens morriam nas trincheiras aos milhares, as mulheres precisavam substituí-los. As fábricas de munição, e aí continua. Ou seja, a ideia do texto aqui inicial é falar que essas mulheres vão ganhar um espaço no mercado de trabalho que até então não existia para elas. Dentro desse quesito, essa entrada da mulher no mercado de trabalho, como é que ela modifica não só a visão que a sociedade tem sobre a mulher, mas a própria identidade feminina em si, como elas se veem dentro dessa sociedade. Olha só aqui a nossa resposta. A autora fala sobre as mudanças sociais que ocorreram durante a Primeira Guerra Mundial, com a entrada das mulheres em grande número no mercado de trabalho. A identidade feminina passou a ser objetivo de desconstruções e, sobretudo, despertou uma classe de trabalhadoras que passaram a lutar pelos seus direitos políticos e sociais. Para imaginar aí a conquista do voto feminino, a possibilidade que a mulher tinha de estar em ambientes públicos, fazendo aquilo que lhe era agradável, sem ter que estar acompanhada de um homem, seja seu pai, seu marido ou irmão, de maneira livre, ou seja, se evidenciou a ideia de que a mulher ela tinha sim, vontades e desejos próprios,
não necessariamente que esses fossem atrelados a figuras masculinas, o que se mostrou aqui de maneira muito interessante no texto. Ótima questão, ótima mesmo. Tá? Nossa quarta questão. Olha aqui, esse texto vai valer para as próximas duas questões, então muita atenção. Ó. Artigo 45. A Alemanha cede à França a propriedade absoluta com direito total de exploração das minas de carvão situada na bacia do rio Sarre. Artigo 119. A Alemanha renuncia em favor das potências aliadas a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas. Artigo 171. Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a importação de carros blindados, tanques ou qualquer outro tipo de instrumento que sirva de objetivos de guerra. E por último, artigo 232, a Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas e a seus bens. Olha só, isso daqui claramente, nesses 4 artigos que nós lemos, há uma carga, uma pressão muito forte em cima da Alemanha. Isso se dá num contexto já o quê? Final de Primeira Guerra Mundial. E como é que isso daqui vai ser cobrado nas questões? Ó? Questão 4. Os artigos acima, anteriores, referem-se a qual acordo entre as nações que participaram da Primeira Guerra Mundial? Qual o objetivo desse documento? Vamos lá. Quando a Primeira Guerra Mundial se encerra, qual é o tratado assinado pelas nações para pôr fim ao conflito? E esse tratado, ele acabou gerando algumas consequências, tá? E aí vamos aqui a nossa resposta. Ó. Tratado de Versalhes, o acordo de paz estabelecido entre as nações que participaram da Primeira Guerra Mundial, no qual constam as sanções às nações vencedoras impuseram às derrotadas. No caso, os artigos em questão, eles fazem uma clara alusão às sanções impostas à Alemanha, que foi, com o Tratado de Versalhes, colocada aí como uma grande culpada deste conflito. Vale lembrar que, no caso, essa versão aqui do Tratado de Versalhes, na verdade, o tratado em si, não era um desejo de todos os países vencedores. Lembro a vocês que o presidente norte-americano, Woodrow Wilson, apresentou os chamados 14 pontos de Wilson, que defendiam o final da Primeira Guerra Mundial sem vencedores. Ou seja, aquela ideia de que nós teríamos um final de conflito, onde ninguém se colocaria acima de ninguém, ou seja, nenhuma nação se colocaria acima da outra, evitando assim questões de revanchismo e de um novo conflito, coisa que não foi acatada, levando ao Tratado de Versalhes, que coloca uma carga muito pesada, muito forte em cima da Alemanha, levando aí a essa questão de que a Alemanha foi muito culpabilizada e logo ela também sofreu graves problemas justamente com essa culpabilização. E aí a nossa quinta questão vem. Assinale a alternativa que caracteriza pontos deste tratado. Então, com base naqueles artigos ali que nós lemos, vamos aqui. Primeiro, o tratado impôs aos Estados Unidos doar verbas para países europeus que sofreram com os bombardeios estadunidenses? Não. Tá? Primeiro, o Tratado de Versalhes, ele nem teve participação norte-americana. Quando os 14 pontos de Wilson foram rejeitados, o governo norte-americano se retirou das negociações de paz da Primeira Guerra Mundial, levando aí a sua total ausência daquilo que foi definido dentro do tratado. Item B. A Alemanha foi responsabilizada pelo conflito, mas o tratado permitiu que ela continuasse a desenvolver a indústria bélica. Não. Nós vimos em um daqueles artigos ali que a indústria bélica alemã, ela foi proibida de fabricar tanto para uso local como para exportação artigos de guerra, como tanques. Item C. O acordo definia a fragmentação do território europeu, excluindo as regiões que não se envolveram no conflito, como o Império Austro-Húngaro. Não, o Império Austro-Húngaro, ele está dentro do conflito, ele é o centro do conflito, na verdade é quem dá início a esse conflito. Tá? Então não tem como isso daqui estar correto. O item D. A França e a Alemanha dividiram a exploração das minas de carvão no território localizado na baía do rio Sarre. É o primeiro artigo lá, vamos ver se o outro é que está mais certo do que esse ou se esse daqui ainda tem algum erro. O item E. O tratado determinou diversas sanções à Alemanha, despertando um sentimento de revanchismo nos alemães que se sentiram prejudicados após esse acordo. E aí, você marcaria qual? O item D ou o item E? Isso, boa.
o item E, galera. Por que não é o item D? Olha só, França e Alemanha dividiram a exploração das minas? Não, galera. Essa exploração passou a ser apenas francesa, não alemã também, tá? Por isso que só temos aí o item E como o item correto. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Chegamos aqui quase na metade do nosso trabalho, ó. Aí vamos lá. Texto para a questão 6. Os Estados-membros da Sociedade das Nações reconhecem que a manutenção da paz exige a redução dos armamentos nacionais ao mínimo compatível com a segurança nacional. Ou seja, tentar reverter aquela corrida armamentista. Ó. E com a expulsão das obrigações internacionais impostas por uma ação comum, pelo que se comprometem a trocar de modo mais franco e mais completo todas as informações relativas ao quantum de seus armamentos, aos seus programas militares e navais e à condição de suas indústrias suscetíveis a ser utilizadas para a guerra. Tinha competência ainda para estabelecer sanções econômicas e militares contra os estados que violassem as suas obrigações. Tá? Ou seja, isso daqui surge dentro daquele contexto de final de Primeira Guerra Mundial, tentando reverter as ações da corrida armamentista que se anteve à guerra. E aí vem o item 6, né? O trecho faz parte de um documento assinado após a Primeira Guerra Mundial que tinha como objetivo estabelecer a paz entre as nações. Identifique a organização criada para a elaboração do documento e firme as dificuldades desse organismo em manter os princípios por ele defendidos. Vamos lá. Antes da Primeira Guerra Mundial, existia algum órgão internacional que visava evitar conflitos a nível internacional? Não, né? Isso daí vai ser projetado pós Primeira Guerra Mundial. E qual era a grande dificuldade nisso? Achar principalmente um meio termo entre países que pudessem estar em conflito para que justamente não houvesse conflito entre eles. Chegar a acordos de paz antes mesmo que a guerra se iniciasse. Então imaginem como isso daí deve ser complicado. Principalmente quando interesses econômicos e territoriais se chocavam aí nesse quesito. Então qual é a resposta do item C? Ó? Após a Primeira Guerra Mundial foi criada a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações. O próprio texto coloca ali no início, ó, instituição responsável por elaborar o documento citado no texto. Com base nesse compromisso, estabeleciam-se os princípios para assegurar a paz e a segurança mundial, evitando novos conflitos, como o encerrado em 1918. A missão da Liga das Nações era difícil de ser cumprida, pois diversas sanções foram impostas às nações perdedoras do conflito. Fato que provocou um revanchismo, ou seja, essa ideia de revanche, de querer dar o troco, tá? De querer mostrar que poderia ir além daquilo que foi feito na guerra. A missão da Liga das Nações é um revanchismo, principalmente por parte da Alemanha, que, como a gente viu na questão anterior, ela foi muito culpabilizada, foi muito massacrada com o Tratado de Versalhes. Além disso, algumas grandes potências mundiais, como Estados Unidos e União Soviética, não participaram das decisões do órgão, o que dificultava sua eficácia. A Liga daria origem à Organização das Nações Unidas, que existe até os dias de hoje. Na verdade, a Liga, ela vai dar a base, né? E aí as Nações Unidas vão pegar aquilo que funcionou na Liga, vai pegar aquilo que não deu certo, vai se remodelar para apresentar-se como esse órgão internacional que busca a preservação da paz e que, como a nossa resposta coloca, existe até os dias de hoje. Tranquilo? 7ª questão, ó, observe o gráfico e responda a seguir. Então é o seguinte, nós temos em um eixo aqui milhões de desempregados, no outro eixo nós temos aqui os anos referentes que vão de 1929 até 1942. E olha só, craque da Bolsa, né, 1929, aí o nível de desemprego, ó, ele começa a subir. Escalada aqui impressionante, chegando ao seu ápice com 12 milhões de desempregados em 1933. Lembra vocês que em 1932 é eleito como presidente dos Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, com a ideia de implementar um novo programa político, social e econômico chamado de New Deal, que tinha por objetivo contornar essa crise. E aí, ó, o New Deal começa a ganhar força e com isso o número de desempregos vão caindo até 1937.
De 1937 até 1938, esses empregos voltam a crescer, chegando próximo ali de 10 milhões de desempregados, marcando um período de recessão nos Estados Unidos. Só que olha só, em 39 nós temos o início da guerra e logo depois disso nós temos o ataque à base naval de Pearl Harbor. E com isso a economia norte-americana começa a ter novamente uma queda do nível de desemprego, principalmente por conta dos esforços de guerra que os Estados Unidos vão empreender a partir daí. Tá? Então, analisando esse gráfico, essa curva aqui de desemprego, vamos aqui à questão em si. O gráfico apresenta dados relativos aos anos posteriores à quebra da Bolsa de Valores de Nova York. De acordo com esses dados, o plano político e econômico chamado de New Deal foi positivo ou negativo na recuperação econômica dos Estados Unidos. Por quê? Dá uma olhada no gráfico de novo. Ó. New Deal conseguiu reverter o nível de desemprego. Se ele foi empregado durante o governo Roosevelt, e a gente sabe que o governo Roosevelt vai até aí meados do finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ou seja, 1945, e esse desemprego consegue cair vertiginosamente, a nossa resposta é muito clara, né? Ó. Por meio do New Deal, o Estado passou a intervir nas relações de mercado para tentar controlar, reformar e recuperar o setor financeiro do país, ou seja, nós temos aqui a principal potência capitalista do mundo, onde o Estado assume o papel de intervir na economia, justamente para quê? Superar uma crise. Visto que o modelo anterior, o modelo liberal, ele tinha dado força justamente para que a crise ocorresse, o Estado não intervia, a mínima interferência do Estado. Com o New Deal não, a ideia é outra, é o Estado intervir justamente para aparar essas arestas e evitar novas crises. Foi eficiente? Vamos continuar aqui. Ó. Intervir nas relações de mercado para tentar controlar, reformar e recuperar o setor financeiro do país. Pelo gráfico, é possível indicar que o plano foi positivo na recuperação dos Estados Unidos, pois, após a sua implementação, houve diminuição na curva do desemprego. As medidas ajudaram a aquecer novamente a economia norte-americana, gerando milhões de empregos. Tá? Some a isso daí também o fato da própria guerra ter ocorrido e aí novamente os Estados Unidos terem que abastecer a economia a economia europeia e também abastecer outros mercados como os americanos. Tá? Oitava questão, o historiador Eric Hobsbawm afirmou que a Primeira Guerra Mundial ainda não acabou, pois os problemas gerados por ela ainda persistem. Descreva as principais causas da Primeira Guerra Mundial e os motivos que justificam a afirmação do historiador, ou seja, o historiador Eric Hobsbawm, ele afirma que mesmo que a guerra tenha cessado em 1918, ela teve consequências. Quais são as principais consequências desse pós-guerra? E além disso, eu quero que você me diga também o que é que acarretou essa Primeira Guerra Mundial. Somando aquilo que a gente já fez nas questões anteriores, ó. Olha só a nossa resposta. Fatores como imperialismo, nacionalismo, alianças de países e ressentimentos chauvinistas, ou seja, de revanchismo, sentimentos que não iam levar a lugar nenhum. Disputas por territórios e mercados consumidores geraram um desequilíbrio político europeu no começo do século XX, ou seja, o que levou à guerra em si. Aí quais são as consequências? Ó? A afirmação do historiador evidencia que tais problemas entre as nações ainda persistem, o que gera novos e constantes conflitos. Por quê? Mesmo que a guerra tenha acabado, os desentendimentos entre nações e principalmente o desequilíbrio entre o poder econômico e militar entre elas gera conflitos da década de 20 até os dias de hoje. Lógico, esses conflitos diminuíram muito em intensidade, mas eles ainda existem principalmente por questões ligadas a isso daí. Essa ideia de uma nação querer se sobrepor à outra, a ideia de uma nação ver principalmente os seus interesses acima dos interesses de outra nação, isso acabou acarretando em outros conflitos pós Primeira Guerra Mundial, como a gente ainda vai ver. Tá? Nona questão, chegando aí finalzinho, reta final, ó. Durante a Primeira Guerra Mundial, a fome foi um dos maiores problemas enfrentados pelas populações das cidades alemãs. Leite, manteiga, batatas tornaram-se produtos de luxo. Só eram encontrados no mercado negro, ou seja, aquele mercado paralelo, comprados apenas pelos ricos. Quando havia alimentos à venda, havia também racionamento. Cada pessoa só podia comprar um ovo,
2,5 kg de batata, 20 gramas de manteiga e até 190 gramas de carne por semana. Imagina aí a situação complicada numa família de 5, 6 pessoas, como as famílias nesse período que elas eram bem maiores do que são hoje. Tá? A população pobre era a que mais sofria, né? Quase 200 mil pessoas enfrentavam diariamente longas filas para conseguir comer um prato de sopa distribuído pelo exército. Como consequência da miséria, o roubo era inevitável. Roubavam-se desde roupas até cães para matar a fome. Muitas crianças sobreviviam apenas com ralas e sopas de batata ou com frutas que apanhavam nos quintais das casas. Com tanta fome, as mortes não ocorriam apenas nos campos de batalha. A desnutrição tornava as pessoas vulneráveis a doenças, a tuberculose, a tifa, a cólera e as epidemias de gripe também mataram milhares de pessoas na Alemanha durante a guerra. Né? E aí isso é um texto que mostra um pouco das consequências dessa Alemanha, tá? Por causa da Primeira Guerra Mundial. Aí vem, durante a Primeira Guerra Mundial, pode-se dizer que os países envolvidos viveram um período de recessão e desabastecimento. Recessão, galera, é a falta de crescimento da nação. Com base no texto anterior, explique com as suas palavras o que foi esse período. Vamos lá. Para imaginar, as nações europeias envolvidas na guerra, elas estavam concentradas em quê? Nesse esforço de guerra, de finalizar o conflito. Enquanto faziam, se diminuiu a quantidade de produção de alimentos, muito daquilo que era produzido era enviado para os campos de batalha. Então a população comum, ela acabou sofrendo demais, não só com as perdas de vidas nos campos de batalha, mas também dentro aqui dos lares, pela falta de alimento e pelas doenças oportunistas que surgiam aí com essa população desnutrida. E olha só a nossa resposta. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha passou por um período de recessão e desabastecimento, além das mortes no campo de batalha. Muitas pessoas morreram por conta de doenças e fome, pois não tinham fácil acesso a medicamentos e alimentos. A fome e a miséria assolaram a população, sobretudo a mais pobre, a que mais sofria com o racionamento de comida na Alemanha. Esse aspecto de conflito se trata do cotidiano das pessoas, é fundamental e necessário para se entender o contexto da Grande Guerra. Tranquilo? Questão aí para a gente refletir realmente também como a nossa sociedade se organiza hoje, como a gente consegue proteger aqueles que são mais vulneráveis, se é que se pensa em proteger esses mais vulneráveis, né? Protegendo os mais vulneráveis, você consegue ter uma qualidade de vida melhor, não só para esses, mas para toda a sociedade. Fica o reflexo aí. É a 10ª questão. Cite pelo menos 3 fatores que levaram à quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Olha, essa questão é muito simples, né? Quando a quebra da Bolsa de Valores ocorre, nós temos o início da Grande Depressão, né? Da crise de 29, marca esse período de aproximadamente 10 anos em que a economia do mundo ela vai estar abalada por causa disso. Então, quais são os principais fatores? Especulação imobiliária, o baixo preço dos produtos agrícolas e a superprodução foram fatores que antecederam a crise econômica de 29. Esta gerou efeitos em outros países, principalmente naqueles que tinham relações comerciais com os Estados Unidos. No Brasil, por exemplo, parte da produção de café foi queimada, pois o maior comprador do produto era a potência norte-americana, o que diminuiu o volume das nossas exportações. Então você imagina aí, superprodução, professor, o que é isso? Se produzir além daquilo que o mercado poderia consumir. Se eu produzo mais do que a galera consome, eu tenho estoque. Estoque é produto parado. Produto parado é sinal de prejuízo, é dinheiro que não está circulando, é economia que não está se movimentando. Tá? Especulação imobiliária. Você afirmar que um produto, um imóvel, ele é mais caro no preço do que realmente ele vale. Tá? E isso fazia com que a população, ao comprar imóveis, ela se endividasse mais do que a capacidade que eles tinham de compra. Tranquilo? E baixo preço dos produtos agrícolas se dava justamente pela grande oferta desses produtos agrícolas no mercado. Quanto maior a oferta, menor a procura, menor o preço, os produtores aí acabavam tendo prejuízos. Então, galera, com isso, nós encerramos essa nossa correção de atividades. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!